tema que me foi designado pela Comissão Científica do Congresso, pelo professor Igor Mauro de Santiago, é a incidência do PIS/COFINS, do ICMS e do ISS sobre as receitas frustradas, que eu tentarei traduzir como os efeitos da inadimplência nos tributos sobre o consumo. O que são tributos sobre o consumo? Bom, primeiramente, os tributos sobre o consumo se prestam, e as palavras não são minhas, são de Edwin Seligman, para tributar sem chamar a atenção. Dizia Seligman, caso se deseje, por meio da tributação, atingir diretamente alguma categoria da sociedade, deve-se eleger ou o tributo sobre a renda ou o tributo sobre o patrimônio. Caso se deseje tributar de modo disfarçado, sem chamar a atenção, deve-se eleger o tributo sobre o consumo. Historicamente, o primeiro imposto sobre o consumo de que se tem notícia data do século XII, quando o imperador germânico Frederico Barbarossa criou um tributo sobre o consumo de vento, que era pago pelos donos dos moinhos de vento pelo uso do vento, que assim como as terras eram de titularidade do imperador, dono de tudo, no âmbito do Estado patrimonialista então vigente. Com o tempo, houve a ampliação do rol de produtos ou de bens alcançados pelo imposto de consumo. Veio a cerveja, já no século XIII, a carne, a lã, dentre vários outros, o que gerou em 1685 a publicação de uma obra com um título que traduzi livremente para o português, no mínimo interessante, chamada A Mina de Ouro dos Tributos sobre o Consumo, de autoria de Christian Tetzver. Os tributos sobre o consumo são uma verdadeira mina de ouro para o governante porque são cobrados no preço de venda das mercadorias e, portanto, o vendedor tem a possibilidade de transferir o encargo tributário ao adquirente, ao comprador, que a seu turno não distingue se naquele montante está embutido ou não o ICMS, está embutido ou não o ISS, está embutido ou não o PIS e a COFINS, ainda que, no caso do ICMS e do PIS/COFINS, haja um destaque em nota fiscal. Mas foi no final do século XVIII, com as revoluções burguesas, que os tributos sobre o consumo adquiriram maior relevância dentro do âmbito da tributação. Uma das lógicas que pautou a Revolução Burguesa, especialmente a francesa, aqui em 1789, foi exatamente a da igualdade formal. Em outras palavras, até então, os tributos eram pagos apenas pelo povo, pela plebe, e a contribuição do clero na sociedade se limitava a rezar, ao passo que a contribuição dos nobres era dar a vida pelo Estado em caso de guerra. Mas a tributação era restrita ao povo, aos que não eram nobres e aos que não integravam ao clero. Dentro da lógica da igualdade formal, elege-se então a tributação sobre o consumo como a forma de se atingir, de modo indistinto, toda a população, seja clero, seja nobre, seja povo, pois todos devem consumir para sobreviver, consumir alimentos, consumir roupas, enfim, todo gênero de produtos passível de circulação jurídica no âmbito de uma sociedade minimamente organizada. Já na metade do século XX, foi criado na França o que hoje é considerado o imposto sobre o consumo por excelência, que é o imposto sobre valor agregado, sobre valor acrescido. Imposto não cumulativo, valendo aqui apenas notar que não necessariamente o imposto sobre o consumo precisa ser não cumulativo. Eu diria que todo imposto não cumulativo é sobre o consumo, mas não necessariamente todo imposto sobre o consumo tem que ser não cumulativo. Exemplo, o ISSQN é um imposto que não é não cumulativo e que é caracterizado como imposto indireto, imposto sobre o consumo. Já dentro da lógica do IVA, do imposto sobre o valor acrescido, e esse esforço se faz necessário por uma razão muito simples. O tema do qual fui incumbido de falar está com jurisprudência contrária aos contribuintes no Supremo Tribunal Federal. Aliás,
após uma brilhante sustentação oral do Dr. Luiz Carlos Martins Alves Júnior, elogiado pelo ministro Carlos Brito, li aqui, estou com voto para quem quiser ver, que decidiu que no caso do PIS e da COFINS, caso haja a frustração do recebimento da receita, caso haja a inadimplência, mesmo assim o contribuinte deve pagar o PIS e a COFINS, ou seja, paga-se o PIS e COFINS, ainda que não haja recebimento de receita, mas esse assunto será visto dentro em breve. Voltemos então ao IVA, que nos dará algumas bases para compreendermos melhor a função do imposto de consumo e, ato contínuo, interpretarmos o acordo do Supremo Tribunal Federal, referido há pouco, que trata da matéria. No âmbito da União Europeia, existem duas diretivas que tratam do IVA. Uma primeira, que foi editada em 1977, ficou conhecida como a Sexta Diretiva, e a atual, que foi editada em 2006, Diretiva de número 112. Tanto a Sexta Diretiva, de 1977, quanto a Diretiva 112, de 2006, possuem previsão expressa, no sentido de que o Estado-membro da União Europeia é obrigado a devolver ao contribuinte do IVA a parcela do imposto correspondente à receita não oferida pelo vendedor. Em outras palavras, se vendo esta garrafa d'água por 5 euros, recolho o IVA sobre ela e por qualquer motivo não recebo 5 euros, deve o Estado europeu, o país membro da Comunidade Europeia, restituir à empresa que pagou o IVA pelo regime de competência, é dizer, realizada a venda, paga-se o imposto, ainda que o recebimento seja a posteriori, mas deve haver, então, a devolução à empresa do IVA pago, haja vista a ausência de capacidade contributiva da empresa, que vendeu a mercadoria, pagou o IVA, que deveria ser transferido ao consumidor do bem pelo mecanismo dos preços, mas ao fim e ao cabo, por razões que fogem ao seu controle, não recebeu o preço. Esta é a orientação constante desde 1977 nas diretivas relativas ao imposto sobre valor acrescido europeu e já gerou litígios no âmbito do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Há um acordo que ficou famoso da joalheria Goldsmith, que, sediada em Londres, celebrou um contrato com uma firma de publicidade. Por meio deste contrato, a joalheria Goldsmith entregou 200 mil libras em joias para esta firma de publicidade, que a seu turno se comprometeu a prestar serviços de publicidade para a joalheria Goldsmith no valor de 200 mil dólares. Pois bem, fato é que após a entrega das joias, o cumprimento de uma parte do acordado, a empresa de publicidade, que deveria, então, cumprir com a sua parte, pagar as joias por meio da prestação dos serviços de propaganda, faliu. Sobre os 200 mil dólares, a joalheria já havia recolhido 15% de IVA, que era a alíquota à época vigente sobre joias. Veio, então, um pedido de restituição do IVA feito pela joalheria à administração fazendária de Manchester, na Inglaterra. Pedido que foi indeferido ao fundamento de que esta inadimplência não poderia ser oposta ao fisco inglês. Se foi celebrado um contrato, se a outra parte não cumpriu o acordado, esse seria um risco do negócio. Não deveria haver, portanto, qualquer restituição. Recorre, então, a joalheria ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, que reforma a decisão da administração fazendária de Manchester, determinando a devolução integral do IVA devidamente corrigido, haja vista a norma constante da diretiva, que determina que, uma vez ocorrida a frustração do recebimento da receita, deve haver a devolução ao vendedor do IVA por ele pago pelo regime de competência. Obviamente, dentro da União Europeia, cada país tem regras específicas para caracterizar a inadimplência. A título de exemplo, selecionei alguns casos. Na Alemanha, para
ter direito à restituição do IVA, o contribuinte deve provar que o débito, ou o seu crédito, melhor dizendo, é irrecuperável, já tendo sido adotadas todas as medidas relativas para a cobrança daquele crédito. Já na Grã-Bretanha, exige-se que o devedor, que o credor, melhor dizendo, tenha registrado contabilmente a perda e, ao mesmo tempo, que haja um decurso de no mínimo 6 meses entre a data da venda e a data em que se considera frustrada a receita da venda. Cada legislação nacional europeia define inadimplência. Todavia, uma vez definida, uma vez caracterizada a inadimplência, no caso concreto, à luz da legislação do país, não pode subsistir a cobrança do imposto de consumo, já que a sua premissa, a premissa do imposto de consumo, é exatamente ser transferido ao adquirente da mercadoria, transferido ao adquirente do serviço, permanecendo neutro para o agente econômico, permanecendo neutro para o industrial, neutro para o comercial, neutro para o produtor rural e para todo aquele sujeito ao seu pagamento. Pois bem, feito esse brevíssimo esforço, haja vista que estou atento aos 15 minutos, vamos agora passar de plano ao problema que nos toca, que são os tributos sobre o consumo no Brasil e os efeitos da inadimplência sobre o seu contribuinte. Começando com o PIS e a COFINS, que eu chamaria de tributos sobre consumo impróprios, pois, na verdade, não incidem necessariamente sobre a operação de venda da mercadoria, sobre a prestação do serviço, mas sim sobre um fato estanque, que é o auferimento de receita, conforme diz a Constituição e conforme dizem as suas leis de regência. Pois bem, receita é tudo aquilo que ingressa no patrimônio a qualquer título. Adveio, então, a seguinte discussão. Sendo certo que o PIS e a COFINS são recolhidos por competência, em outras palavras, realizada a venda de uma mercadoria, realizada a prestação de um serviço, emitida a nota fiscal, deve o contribuinte do PIS/COFINS registrar em sua contabilidade a emissão daquela nota, reconhecendo, pelo princípio da competência, a receita oferida naquele momento, e então proceder à recolha do PIS e da COFINS. Um determinado contribuinte, na verdade uma rede grande de supermercados, a Walmart, no caso por um estabelecimento do Rio Grande do Sul, então ingressou em juízo com a seguinte tese: não deveria haver incidência do PIS e da COFINS sobre receitas não oferidas, pois se o Walmart vende parcelado e se o adquirente da mercadoria não paga a parcela, aquela receita, inicialmente contabilizada, objeto da emissão de nota fiscal, terá sido uma receita frustrada e não terá ocorrido o fato gerador do PIS e da COFINS, exatamente o auferimento de receita, que é o que diz a legislação de regência. Nesse caso, originou um leading case sobre a matéria, recurso extraordinário 586-482 do Rio Grande do Sul. E neste caso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, uma vez emitida a nota fiscal, faturando-se o valor da mercadoria e registrando-se na contabilidade aquela receita, já está caracterizado do ponto de vista, e este é o ponto que gostaria de discutir aqui, do ponto de vista temporal, a ocorrência do fato gerador do PIS e da COFINS. Portanto, do ponto de vista material, o fato gerador do PIS e da COFINS é o auferimento da receita. Do ponto de vista temporal, considera-se auferida a receita no momento do faturamento e da sua respectiva escrituração na contabilidade da empresa. Tudo bem. Muitas vezes não há uma coincidência exata do critério material do tributo com o seu critério temporal. O exemplo é o imposto de importação. O fato gerador do imposto de importação ocorre quando o bem estrangeiro entra em território nacional.
Portanto, a partir do momento que o avião cruza a linha que divide o espaço aéreo brasileiro do espaço aéreo internacional, ocorreu o fato gerador do imposto de importação. Mas, sob o ponto de vista temporal, ele somente se considera ocorrido quando há o desembaraço aduaneiro, exatamente pela impossibilidade de, naquele momento exato em que o avião cruza o espaço aéreo brasileiro, tributar-se os bens ali ingressados pelo imposto de importação. Portanto, não há nenhum problema em se descasar o aspecto temporal do elemento material da hipótese de incidência. O elemento material do PIS e COFINS é oferir receita, que se considera oferida no momento em que se emite a nota fiscal e que se contabiliza a receita, independentemente do seu efetivo recebimento ou não. Todavia, e este é o ponto que me parece o Supremo Tribunal Federal não discutiu a fundo, talvez porque não constasse da petição. Quando se considera ocorrido o fato gerador do PIS e da COFINS no momento da emissão da nota fiscal, pode ocorrer, não é a regra, mas pode ocorrer, que aquela receita não se realize, que aquela receita seja frustrada. E havendo a frustração no recebimento dessa receita, que se dará em momento posterior, vem a indagação. Tem ou não tem o contribuinte direito à restituição ou compensação do PIS/COFINS pago sobre a receita, que no momento A era uma receita regular, de acordo com todas as normas, inclusive de contabilidade, mas no momento B, na própria contabilidade da empresa, deixa de ser receita e passa a ser despesa. Despesa, inclusive, dedutível da base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 340 do regulamento. O Supremo Tribunal Federal, ele não adentrou neste ponto. Eu vou aqui ler alguns trechos dos acordos, são pequenos trechos do acordo que selecionei, para mostrar que, apesar de a Suprema Corte ter entendido que o PIS e a COFINS incidem sobre receitas que são faturadas, contabilizadas, o Supremo Tribunal Federal deixa aberta a porta para que, uma vez que o contribuinte prove que aquela receita faturada, que aquela receita contabilizada não foi oferida, foi frustrada por qualquer razão, haja o direito à restituição. Onde estão estas portas no acórdão, doutor Luciano? Onde estão essas portas? Vejamos na emenda do acórdão. A todo momento o Supremo Tribunal Federal equipara, ou melhor, desequipara, vendas canceladas, em relação às quais existe previsão legal para compensação do PIS/COFINS anteriormente pago, das vendas inadimplidas. Pois diz que nas vendas canceladas o negócio jurídico se desfaz. Ao passo que nas vendas inadimplidas ainda há possibilidade de se receber o valor. Vamos ler um trecho da ementa, já que não posso aqui mentir. Item 5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas. Por quê? Diferentemente dos casos de cancelamento de vendas em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se as obrigações, as vendas inadimplidas, diz o Supremo, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador. Vejam que o Supremo salienta. A venda inadimplida deve ser considerada receita, mas a minha interpretação aqui deve ser considerada receita enquanto não efetivamente cancelada na contabilidade aquela receita. É o que diz o Supremo Tribunal Federal. O acórdão do STJ, que gerou um recurso especial julgado no Supremo, também dizia, em seu item 2 da ementa, o inadimplemento do comprador não influi na descaracterização do fato gerador, porque há receita potencial a ser oferida pela empresa. Mais uma vez se diz, devo considerar que a receita meramente contabilizada é base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas por quê? Porque ela, ainda que não paga no dia 10, poderá ser paga no dia 15, no dia 20 ou no mês seguinte. Há uma receita em potencial que justifica a manutenção da tributação. No voto do ministro Dias Toffoli, extrai o seguinte excerto. As vendas inadimplidas
só se concretizarão em prejuízos sofridos pelo credor se de fato não forem recebidos os créditos. Em outras palavras, interpretando o que disse o ministro, caso se verifique a ocorrência do prejuízo, o não recebimento do crédito, me parece que não será razoável manter-se a incidência do PIS/COFINS sobre a receita frustrada. O ministro Ricardo Lewandowski, que também votou de acordo com o relator Dias Toffoli, diz: quando alguém vende a prazo, está assumindo os riscos da inadimplência. E a própria legislação do imposto de renda prevê a chamada provisão para devedores duvidosos, que permite que uma determinada empresa, ao fim do exercício social, possa lançar como perda do período eventuais vendas atingidas por inadimplências. Apesar de dizer isso, acompanho o ministro Dias Toffoli, o que não me pareceu muito coerente, mas a chave, me parece, está exatamente neste trecho do voto. Ou seja, se o próprio regulamento do imposto de renda possui norma que reconhece o exato momento da legislação brasileira em que uma receita, inicialmente considerada como tal, passa a ser despesa, esta norma possui reflexos tributários sobre o tributo que inicialmente incidia sobre a receita, que, de acordo com as leis do país, artigo 340 do regulamento do imposto de renda, se transformou posteriormente em uma despesa. O voto do ministro Peluso, me parece, é o mais claro de todos a demonstrar esta fresta que o Supremo Tribunal Federal deixa aberta para a rediscussão do tema sob esta ótica. Diz o ministro: a priori e em tese, não é possível equiparar cancelamento de vendas a receitas inadimplidas. Isso porque é no caso concreto que se verá a existência da inadimplência. Pode ser que o crédito seja pago, e sendo-o, haverá caracterização do fatirador e, consequentemente, incidência do PIS e da COFINS. Foram vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello, decano da Corte, que sustentavam a não incidência do PIS e da COFINS sobre receitas inadimplidas. Para não extrapolar o tempo, eu passo desde já às conclusões. Apesar de o STF ter entendido que a mera emissão de fatura com a contabilização da receita é fatirador do PIS e da COFINS, trechos dos votos deste leading case deixam claro que, uma vez provada à luz da legislação brasileira a efetiva perda da receita, exatamente a conversão da receita na sua antípoda, que é a despesa, passando a ser inclusive dedutível da base de cálculo do imposto de renda, não há sustentação jurídica para se manter a tributação. Neste caso, deve-se prestigiar, no mínimo, a segurança jurídica pela aplicação das leis. Aliás, já dizia Recassan Seixas que o direito não nasceu na vida humana por desejo de prestar homenagem à ideia de justiça, mas para satisfazer uma ineludível urgência de segurança e de certeza na vida social. Portanto, em homenagem à segurança jurídica, em homenagem ao princípio da legalidade, em homenagem à hipótese de incidência do PIS e da COFINS previstas nas respectivas leis, que corresponde ao oferimento de receita, e a legislação brasileira, que prevê o exato momento em que a receita deixa de ser receita e se transforma em despesa, deve-se conceder ao contribuinte que recolheu o PIS/COFINS sobre receitas posteriormente inadimplidas o direito de compensá-las. Agora, ainda que se busque fazer justiça, a justiça também estará ao lado do contribuinte. Pois, se o tributo é sobre receita, se a receita não foi oferida, cobrar-se PIS/COFINS de quem claramente não manifesta capacidade contributiva para suportá-lo é atentatório à letra da Constituição. Muito obrigado. Fique à disposição.